Fala aí, meu aluno! Fala, minha aluna! Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Estatística em Questões, Banco FGV. Nesse momento, a essa altura do curso, estamos falando sobre princípios de contagem, análise combinatória. Estamos fazendo aqui questões muito importantes. A banca, já disse a você lá no começo, a banca FGV, ela tem um viés de cobrar muitas questões dos princípios básicos, conectivo e, conectivo ou, princípio multiplicativo, princípio aditivo, e nós estamos então aqui para poder deixar você 100% preparado, certo? Colocarei em sua tela, então, a primeira questão. E a primeira questão está aqui, à sua frente. Em uma reunião, há 9 pessoas, das quais 6 se conhecem mutuamente e as outras 3 não conhecem nenhuma das outras pessoas presentes na reunião. As pessoas que se conhecem se cumprimentam com um abraço e as pessoas que não se conhecem se cumprimentam com um aperto de mão. Todas as pessoas presentes na reunião se cumprimentam mutuamente. Assinale a opção que indica o número de apertos de mãos que foram dados. Esse é um modelo de questão muito importante, onde o autor passa o total de pessoas sempre, e ele passa quantas se conhecem e quantas não se conhecem, que são aquelas que não conhecem ninguém. E a partir disso, ele vai então pedir para você alguma coisa. Ele deixou bem claro para nós o seguinte, ó, ele deixou bastante claro, muito claro, que as pessoas que se conhecem se cumprimentam com um abraço. E as pessoas que não se conhecem se cumprimentam com um aperto de mão. E ele perguntou quantos apertos de mãos rolou. Então eu vou fazer o seguinte para você, quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, pessoa A, pessoa B e pessoa C. E aí eu vou colocar aqui um quadrinho e eu vou escrever o seguinte: essas 3 pessoas são aquelas que não se conhecem, certo? Essas 3 aqui, elas não se conhecem. Agora eu colocarei pessoa D, pessoa E, pessoa F, pessoa G, pessoa H e pessoa I. Essas 6 pessoas se conhecem, são aquelas 6 pessoas que se conhecem, certo? Então eu vou agora fazer aqui para você e eu vou colocar o seguinte aqui em cima, ó. Não se conhecem, aqui eu colocarei não. Cara, vai ter que ser em cima mesmo por uma questão meramente didática aqui, ó. Não se... Ah, tá, vai caber aqui, peraí. Vai caber bem bonitinho. Não se conhecem, é importante saber isso, não se conhecem. Vou tirar esse se, senão alguém vai olhar isso aqui e vai achar que elas não se conhecem entre si, mas conhecem os outros. Não conhecem ninguém. Essas 3 pessoas aqui, elas não conhecem ninguém. E essas 6 pessoas aqui, elas se conhecem. Elas se conhecem entre elas 6 apenas. Fechou? Beleza. Então veja só. Se o autor perguntasse para nós quantos abraços iriam acontecer, eu calcularia aqui, ó. O número de abraços eu faria aqui dentro. Porque essas 6 pessoas, entre elas, elas dão abraço. Essas pessoas aqui, elas vão dar apertos de mãos. Olha que fácil que fica a questão. Essa pessoa A, ela não conhece ninguém. Todo mundo ela vai cumprimentar com um aperto de mãos. Então pense assim, a pessoa A, ela vai dar quantos apertos de mãos? Conte comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apertos de mãos. A pessoa A, ela não conhece ninguém, cara. Se ela não conhece ninguém, cada pessoa que ela encontra, ela dá um aperto de mãos. Então ela vai encontrar o B, aperto de mãos, o C é a mesma coisa, o D é a mesma coisa. Logo, quantos apertos de mãos a pessoa A vai dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pessoa A dará um total de 8 apertos de mãos. Entendi, beleza. Agora vamos fazer a mesma análise para a pessoa B, porque a pessoa A eu já fiz. Farei a mesma análise para a pessoa B. Quantos apertos de mãos a pessoa B dará? E aí você vai lá e conta comigo. 1, 2, 3, vai indo lá.
4, 5, 6, 7 apertos de mãos. Ô, Johnny, faltou um. Não, esse não precisa, porque esse eu já contei antes. Lembra que eu tinha feito isso aqui, ó? Eu tinha feito o A com o B. O A deu o aperto de mãos com o B. É o mesmo, não vou colocar duas vezes, é uma vez só. Como eu já contei, o elemento A com o elemento B, eu já contei antes. Então eu não coloco duas vezes. Significa dizer que o elemento B, ele dará 7 apertos de mãos. Beleza. E agora nós vamos para o elemento C. O elemento C, você faz a mesma coisa que eu fiz agora. Quer ver? O elemento C, ele não conhece ninguém. Então ele vai dar quantos apertos de mãos? Ele vai dar 1, ele vai dar 2, 3, 4, 5, 6 apertos de mãos. Tá, mas e o A e o B? Não, é que eu já contei antes, né? O aperto de mãos dele com o B, eu contei quando eu fiz o do B. E o aperto de mão dele com o A, eu já contei quando eu fiz o do A. Então agora só falta eu colocar 6 apertos de mãos, ó, 6. A resposta correta é o somatório desses valores. Porque os outros elementos não dão apertos de mãos. Esses caras, eles não dão apertos de mãos, eles se abraçam entre si. Os únicos que vão dar apertos de mãos são esses três com os demais. Portanto, a resposta é 8 mais 7, 15, 15 mais 6, 21. Você, então, assinala a alternativa que é a alternativa A. Esse esqueminha resolve bem esse modelo de questões da banca FGV, onde ele traz dois tipos de pessoas, aquele grupo que se conhece, aquele grupo que não se conhece. Vou te dar uma canjinha aqui, tá bom? Vou te dar uma canjinha. E se ele perguntasse quantos abraços aconteceram aqui? Se ele perguntasse quantos abraços aconteceram, colocarei no cantinho aqui, ó. Se ele perguntasse número de abraços, você poderia fazer da seguinte maneira, quer ver só? Os abraços aconteceriam entre esses carinhas aqui, concorda comigo? É só você pensar igual o número de jogos. Para fazer abraço, eu tenho que ter 2. Então você podia fazer assim. O elemento D, ele vai abraçar 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada pessoa daqui dentro dará 5 abraços. Aí você pensaria, são 6 pessoas, cada pessoa dá 5 abraços. Só que você divide por 2, porque você vai contar 2 vezes. Cada um deles, né, você computou 2 vezes. E aí a resposta vai ser 15. O número de abraços, o pensamento é igualzinho isso aqui, ó, que eu fiz na questão anterior, que é o número de jogos que nós havíamos aprendido na questão anterior, certo? Agora eu chego na próxima questão para que você realmente perceba que não é por acaso, é um modelo de questão. Não é assim, aconteceu e tal. Não, cara. É um modelo de questão que realmente a banca gosta de cobrar dos seus candidatos. Em um encontro de 12 pessoas, 8 delas se conhecem mutuamente e cada uma das outras 4 não conhece nenhuma das pessoas presentes ao encontro. Pronto, ó, ele passou 12 pessoas, 8 se conhecem mutuamente e 4 não conhecem ninguém lá dentro. Beleza. Aí ele vai dizer a mesma coisa, quer ver? Pessoas que se conhecem mutuamente se cumprimentam com um abraço. E pessoas que não se conhecem se cumprimentam com um aperto de mãos. Todas as pessoas presentes ao encontro se cumprimentaram. O número de apertos de mãos é. E aí você faz exatamente a mesma coisa. Comece colocando as pessoas que não se conhecem. Pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D. Essas pessoas são os desconhecidos. Essas pessoas não conhecem ninguém. Colocarei aqui, ó. Essas pessoas não conhecem ninguém. E, portanto, cada uma que eles encontrarem, eles darão um aperto de mãos, né? Que é normal, quando você não conhece, dá um aperto de mãos. As outras pessoas, as outras 8 pessoas, elas se conhecem. Entre elas, elas dariam abraços, né? E, F, G, H, I, J, K, L e M, né?
acha que deu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passou aqui. 4, beleza, agora deu 8 aqui. Essas pessoas que eu coloquei depois são aquelas que se conhecem entre si. Portanto, essas últimas aqui, elas se conhecem mutuamente. Colocarei aqui, se conhecem mutuamente. Beleza, prof, tá? Tá claro. Então, vai montar esse esqueminha aqui. Se conhecem mutuamente. Aí você vai fazer o seguinte, bem, se eu fosse calcular o número de abraços, eu calcularia aqui dentro. Mas, na verdade, eu vou calcular o número de apertos de mãos. Aí eu coloco assim, pessoa A, colocarei aqui embaixo. Pessoa, aqui não vai caber, será? Deixa eu ver uma coisinha. Onde vai caber isso aqui? Aqui, ó. Pessoa A, pessoa B, pessoa C e pessoa D. Façamos. Quantos apertos de mãos a pessoa A vai dar nesse caso? Ela vai dar 1 aperto de mãos, 2 apertos de mãos, 3 apertos de mãos, 4 apertos de mãos, 5 apertos de mãos, 6 apertos de mãos, 7 apertos de mãos, 8 apertos de mãos, 9 apertos de mãos, 10 apertos de mãos, 11 apertos de mãos. Parece meio óbvio, né? Ela só não vai cumprimentar ela mesma. Ela vai cumprimentar todos os outros. A pessoa B, você coloca 1 a menos. Ela vai cumprimentar todos os outros. São 12 pessoas. A pessoa B só não cumprimenta ela mesma. Aí você pensou assim, então teria que ser 11. É que o cumprimento com a pessoa A eu já computei aqui em cima. Então fica 10. A pessoa C você coloca 9. Por quê? A pessoa C, ela vai cumprimentar dando um aperto de mão em todos os outros. São 12 pessoas, ela não cumprimenta ela mesma, ficaria 11. O aperto de mãos na pessoa B, eu já computei aqui. E o aperto de mãos na pessoa A, eu já computei aqui, daí fica só 9. E a pessoa D de dado fica só 8. Quando você passa uma barra, 11 mais 10, 21, mais 9, 30, mais 8 fica 38. Resposta correta, 38 apertos de mãos. Assim você responde tranquilamente a questão e não fica se batendo, né, na hora de fazer conta ali e tudo mais. Eu gosto de resolver assim, é um modelo tradicional da banca FGV, vai fazer prova para FGV, tem que conhecer esse modelinho de questão aqui. E aí você resolve desse jeito, que é tranquilidade. Avançamos para a próxima questão, mais um modelo importante, mais um tipo de questão bastante importante. Essa questão foi do IBGE do ano 2017. 4 pessoas, Ana, Bia, Célia e Dulce, devem se sentar em 4 das 6 poltronas representadas na figura abaixo. Então tem 6 poltronas e essas pessoas, Ana, Bia, Célia e Dulce, devem se sentar em 4 das 6 poltronas. Beleza. Sabendo que Ana e Bia devem sentar uma ao lado da outra. Ana e Bia devem se sentar uma ao lado da outra. Quando isso acontece, você transforma em uma só. Então agora a Ana e a Bia viraram uma pessoa só. Você coloca assim, ó. Eu vou escolher o local de sentar da Ana e da Bia. Então, eu tenho que escolher onde sentarão a Ana e a Bia. Depois eu tenho que escolher o local da Célia e depois eu tenho que escolher o local da Dulce. Olha que moleza que fica isso aqui, cara. Pensa bem. Primeiro, eu vou escolher onde vão sentar a Ana e a Bia. Quantas possibilidades eu tenho? Dá uma olhada. Eu posso colocar a Ana e a Bia aqui. Então, uma possibilidade. Eu posso colocar, ó, já foi uma possibilidade, colocarei aqui, uma possibilidade. Eu posso colocar a Ana e a Bia aqui, ó, nessas duas. Já são 2 possibilidades. Eu posso colocar a Ana e a Bia nessas 2 aqui, ó. Já é uma 3ª possibilidade. Eu posso colocar a Ana e a Bia nessas 2 aqui. Já é uma 4ª possibilidade. E eu posso colocar a Ana e a Bia nessas 2. É uma última possibilidade. No fundo é isso aqui, ó.
Eu posso colocar a Ana aqui e a Bia aqui, essas duas poltronas. Primeira possibilidade. Eu posso colocar a Ana aqui e a Bia aqui, essas duas poltronas. Já é uma segunda possibilidade. Eu posso colocar a Ana aqui e a Bia aqui, já é a terceira possibilidade. Eu posso colocar a Ana aqui e a Bia aqui, quarta possibilidade. Ou eu posso colocar a Ana aqui e a Bia aqui, quinta possibilidade. Aí você pensaria, legal, então, para colocar a Ana e a Bia, eu tenho 5 possibilidades. Só que, eu vou colocar em outra cor, só que, obrigatoriamente, você multiplica por 2, vezes 2. E por que vezes 2, Johnny? Porque não sei se você percebeu, eu coloquei assim, ó, eu posso colocar a Ana aqui e a Bia aqui. Mas eu poderia fazer o contrário, colocar a Bia aqui e a Ana aqui. São as mesmas duas poltronas. As mesmas duas poltronas me dão duas hipóteses. A Ana para a esquerda, a Bia para a direita, ou o contrário. Bia para a esquerda, Ana para a direita. Nesse caso, eu estou multiplicando por 2, porque cada escolha que eu fiz, eu sempre vou ter duas hipóteses, né? Então, como disse a você, nessa primeira escolha aqui, eu escolhi duas poltronas e isso gera duas possibilidades. Ana e Bia ou Bia e Ana. Logo, eu tenho 5 opções de local. Em cada opção de local tem que fazer vezes 2. Vamos só supor que você realmente colocou a Ana e a Bia aqui, ó. Vamos supor que você realmente colocou a Ana e a Bia aqui, certo? Agora, você já computou tudo. Existem 5 opções de poltrona para você colocar aqui no canto, mais para o meio, mais para o meio, mais para o canto e no canto total. Aí você já considerou vezes 2, porque afinal eu posso inverter a Ana com a Bia. Beleza. Só para exemplificar. Vamos supor que você realmente colocou as duas aqui no canto. Tanto faz a ordem. Agora eu tenho que escolher o local da Célia. Quantas possibilidades eu tenho para colocar a Célia? Quantas poltronas vazias tem-se para colocar a Célia? 4. Vamos supor que você colocou a Célia aqui. Agora eu tenho que colocar a Dulce. Quantas opções de poltrona eu tenho para colocar a Dulce? 3. E agora você multiplica tudo. 5 vezes 2 é 10, 10 vezes 4, 40, 40 vezes 3, 120. Eu possuo, portanto, 120 possibilidades. O único segredo é que se ele disse para nós que a Ana e a Bia vão ficar juntas, você vai escolher o local delas junto. Vai escolher o local delas de uma vez só. E aí, eu, como disse a você, nós temos 5 possibilidades diferentes, sempre vezes 2, a resposta é 120. A próxima questão é uma variação disso, e aí, veja só, Armando, Bárbara, Carlos e Daisy foram ao cinema e vão ocupar 4 poltronas consecutivas em uma fila. Armando e Carlos não querem sentar um ao lado do outro. Nessas condições, o número de maneiras diferentes que eles podem ocupar as 4 poltronas é... E aqui, essa perguntinha é bem interessante e importante você aprender. Quando o autor pergunta desse jeito, quando ele pede para você, Armando e Carlos não querem sentar um ao lado do outro, você faz pelo contrário. Porque você sabe calcular, você sabe colocar eles um do lado do outro. Se a pergunta fosse, eles querem sentar um ao lado do outro, você sabe fazer isso, que é só fazer igual a questão anterior. Então você faz pelo caminho que você sabe, e aí você desconta no final e vê o resto. Eu vou no passo a passo, dê uma olhadinha comigo. Primeiro, você calcula o total de possibilidades de você dispor esses 4 camaradas em 4 poltronas, certo? Aí você coloca assim, total de possibilidades. Muito bem. O total de possibilidades você calcula, é bem simplesinho, você perceberá comigo, bem simplesinho mesmo. Existem 4 poltronas, eu colocarei aqui. Poltrona número 1, poltrona número 2, poltrona número 3, poltrona número 4. Eu tenho 4 pessoas.
Armando, Bárbara, Carlos e Deise. Portanto, colocarei aqui Armando, além do Armando, Bárbara, além do Armando e Bárbara, Carlos, além do Armando, Bárbara e Carlos, Deise. Vou colocar o Armando. Quando eu vou colocar o Armando, eu tenho 4 poltronas vazias, portanto, 4 possibilidades. Beleza, Johnny? Vamos supor que você colocou o Armando aqui. Quando você vai colocar a Bárbara, não tem mais 4 poltronas vazias, tem apenas 3. Aí você coloca aqui. Vamos supor que você colocou a Bárbara aqui. Quando você for sentar o Carlos, nós temos só 2 poltronas disponíveis, portanto, 2 poltronas. Vamos supor que ele sentou aqui. Quando você for colocar a Deise, haverá uma única poltrona para ela. Por isso, o total de possibilidades é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 24. Só que nessas 24, eu tenho tudo. Existem algumas em que o Carlos e o Armando estão juntos e outras não. Esse 24 é o total de maneiras, o totalzão de possibilidades de você dispor ali aqueles 4 amigos nessas 4 poltronas. É importante que nós lembremos que em algumas delas o Carlos e o Armando estão juntos. Isso não pode acontecer. Agora eu vou calcular as proibidas. Veja só, agora eu vou calcular aquilo que não pode acontecer, aquilo que é proibido. Portanto, colocarei aqui as proibidas agora. O que é proibido, Johnny? As proibidas, né? O que é proibido? Não pode ter o que o autor não quer. O Carlos e o Armando juntos. O autor não quer o Carlos e o Armando juntos. Eu vou calcular justamente isso. Eu vou calcular quantas delas que eles estão juntos. E aí você veja só. Aqui nós temos 4 poltronas. 1, 2, 3, 4. Se você vai colocar o Carlos e o Armando juntos, fica assim, ó. Carlos e Armando. Você coloca eles de uma vez só. Você coloca eles de uma pancada só. Aí depois você coloca a Bárbara e depois você coloca a Deise. Veja, portanto, que você vai colocar esses caras de uma única pegada. Quantas opções nós teríamos para colocar o Carlos e o Armando juntos? Pense comigo. Uma, colocar os dois aqui, ó. Uma possibilidade. Outra possibilidade, colocar os dois aqui, ó. 2 possibilidades. Terceira possibilidade, colocar os dois aqui. Então eu tenho 3 formas de escolher as poltronas para colocar esses caras juntos. Eu posso colocar os dois nas 2 primeiras, eu posso colocar os dois no meio, ou eu posso colocar os dois na direita. Só que eu tenho que multiplicar por 2 isso aqui. Por que multiplicar por 2? Porque eu posso colocar Carlos depois Armando, ou eu posso colocar Armando depois Carlos. Perceba que eu tenho sempre 2 hipóteses para cada poltrona. Se eu escolher essas 2 poltronas, com as mesmas 2 poltronas, eu tenho 2 configurações. Carlos esquerda, Armando direita, ou o contrário. Por isso que é vezes 2. Beleza. Vamos supor que nós escolhemos essas 2 mesmo. Ó, colocamos o Carlos e o Armando aqui. Quando eu vou escolher o lugar da Bárbara, eu só tenho 2 poltronas vazias. 2 possibilidades. Vamos supor que a Bárbara veio para cá. Quando eu vou colocar a Deise, eu agora tenho só uma possibilidade. Por isso, cara, que quando você vai calcular aqui o número de possibilidades de nós colocarmos os dois juntos, 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 2 é 12, 12 vezes 1 é 12. Em 12 possibilidades, o Carlos e o Armando, em 12 possibilidades, o Carlos e o Armando estão juntos. Entendi, Johnny? Faz todo sentido o que você falou. Agora eu vou chegar na resposta. E como que eu chego na resposta? E tomara que faça sentido para você, claro, né? Como que nós chegamos aqui na resposta? Existem 24 possibilidades. Das 24 possibilidades,
Em algumas delas, os dois estão juntos. Em outras delas, não juntos. Claro, eu tenho um total de 24. Só tem duas hipóteses. Eles estão juntos ou estão separados. Em quantas delas que eles estão juntos? 12. Faz uma conta. Existem 24 hipóteses. Dessas 24, em 12 delas, eles estão juntos. 24 menos 12 sobra 12. Em 12 delas, eles estão separados. Você assinala a alternativa D de dado. Então, uma bela questão, de um mesmo estilo, claro, né? Você percebeu aí que é o mesmo estilo. E vamos então para a última questão, que tem um detalhe a mais aqui que você tinha que pensar para você não fazer besteira. Quer ver? Dá uma olhadinha. 3 casais vão ocupar 6 cadeiras consecutivas de uma fila do cinema. E os casais não querem sentar separados, evidentemente. Assinale a opção que indica o número de maneiras diferentes que esses 3 casais podem ocupar as 6 cadeiras. Então você imagine só. Vamos imaginar que um dos casais é André e Bruna. O outro casal, temos aqui André e Bruna. O outro casal que nós temos é Carlos e Daisy. Belo casal, Carlos e Daisy. E o último casal que nós temos é o casal Ernesto e Franciele. Pronto, Ernesto e Franciele. E aí, nós temos 6 poltronas disponíveis de um cinema. Então, tenho aqui primeira poltrona, colocarei embaixo aqui. Tenho aqui a primeira poltrona, aí nós temos aqui a segunda poltrona, aí nós temos aqui a terceira poltrona, temos aqui a quarta poltrona, temos então a quinta poltrona e a sexta poltrona, certo? Muito bem. E você então agora vai começar a escolher o lugar deles. Então eu colocarei aqui, ó. Colocarei, vamos escolher o lugar da Ana do André e da Bruna. Depois que escolhermos o lugar do André e da Bruna, vamos escolher os lugares do Carlos e da Daisy. E depois disso, vamos então escolher os locais do Ernesto e da Franciele. Muito bem. Agora comecemos. Eu tenho que colocar o André e a Bruna juntos. Aí você pensaria assim, primeira possibilidade, vou colocar os dois aqui. Pode ser. Segunda possibilidade, vou colocar os dois aqui. Essa não pode, essa não existe. Por que essa não existe? Cara, se você colocar o André e a Bruna aqui, André e Bruna, os outros casais vão reclamar. Vão falar, aí não, né? Porque aí vai ter que ficar alguém sozinho aqui. Para você colocar os 3 casais juntos, você não pode deixar que o André e a Bruna sentem aqui, você concorda comigo? Porque aí alguém vai ter que ficar sozinho aqui, se ferrou no canto. Então, essa possibilidade, nesse caso, não existe. Porque se eu puser o André e a Bruna, eu ferro os outros casais. Então, na realidade, eu tenho só 3 hipóteses. Essa hipótese, essa possibilidade, beleza. Que aí eu coloco o André e a Bruna aqui, de repente o Carlos e a Deise, e depois o Ernesto e Franciele, beleza. Outra possibilidade, essa aqui, ficar no meio, que aí você coloca os dois no meio, um outro casal no canto, o outro casal no canto. Beleza, prof? E a última possibilidade, os dois aqui no canto. Porque aí eu colocando os dois aqui no canto, os outros 2 casais se ajeitam para cá. Então, no fundo, eu tenho 3 locais para colocar o André e a Bruna. Só que eu tenho que multiplicar por 2. Porque eu posso colocar, por exemplo, André e Bruna, ou eu posso colocar Bruna e André, sempre pensando dessa maneira. Beleza, prof, entendi o que você falou. Vamos supor que eu coloquei os 2 aqui mesmo, coloquei o André e a Bruna aqui. Agora vamos sentar o Carlos e a Daisy. Quando eu vou colocar o Carlos e a Daisy, eu tenho só 2 hipóteses. Ou eu coloco os 2 aqui, ou eu coloco os 2 aqui. Eu não poderia colocar os 2 aqui, por exemplo, porque aí eles iam ferrar o último casal. Então, as únicas hipóteses que eu tenho são, eu posso colocar os 2 aqui, nessas 2, ou eu posso colocar os 2 aqui. Perceba que eu tenho 2 possibilidades, só que eu tenho que multiplicar por 2 também. Porque eu posso colocar, por exemplo, Carlos e Daisy ou Daisy e Carlos.
Logo, eu sempre vou ter que multiplicar por 2, porque para cada escolha eu tenho 2 possibilidades. Vamos supor que eu coloquei aqui mesmo, coloquei o Carlos e a Deise aqui. Para o Ernesto e a Franciele, sobrou um local só, sobraram esses 2 locais aqui, uma única possibilidade. Só que eu tenho que multiplicar por 2, porque eu posso mudar eles de local. Como nós estamos no princípio multiplicativo, sempre vezes. E agora eu faço a multiplicação. Vejamos só. 3 vezes 2 é 6, vezes 2 é 12, vezes 2 é 24, vezes 1 continua 24, vezes 2, 48. Temos, portanto, 48 possibilidades. Essa é a resposta correta. E como você viu, nós temos um modelo de questão, né? Modelo de questão, onde ele coloca ali alguns amigos, algumas pessoas, existe uma fileira de um cinema, umas poltronas, e eu tenho que colocar esses caras lá. Geralmente, eu tenho que colocar alguns elementos juntos ou separados. Tá aí resolvidinho para você. Essa aula eu encerro por aqui, foi um grande prazer. Até a próxima. Valeu!